Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. E hoje é a consequência do pecado na vida do crente. Então, quais são as consequências, né, que o crente ele pode ter ao pecar? Então, eu quero ler aqui com os irmãos um salmo. Vamos para um salmo, salmo de número 51. Vamos ler o versículo 11. Diz assim, Salmo de Davi, versículo 11 diz assim: Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Então, esse texto aqui, Salmo, composto por Davi, foi um momento que Davi compôs esse salmo. Ele estava arrependido, ele estava se quebrantando diante de Deus, ele estava confessando seus pecados diante de Deus. Então, Davi tinha cometido um pecado, mandado matar Urias, né? E pecou o pecado de adultério com a esposa de Urias, que era um soldado fiel, né? Ao exército, fiel também a Deus e a Israel. Então, existem N consequências do pecado na vida do crente. Primeiro, se o crente ele peca, né? A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado faz divisão entre mim e vós. Então, o pecado leva o cristão a se afastar de Deus, a distanciar de Deus. Automaticamente isso leva ele a perder a sua salvação, perde a comunhão com Deus, não é isso? E perde a paz interior, ele perde também a presença do Espírito Santo. E, com fim, ele vai ter a consequência de ser condenado. Então, se o cristão viver na prática do pecado, ele vai sofrer danos da condenação eterna. Mas eu agradeço a Deus que a Bíblia diz que, filhinhos, se pecares, tem um advogado para com o Pai. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É bem verdade que o cristão, ele é possível ele pecar, não é isso? Mas se pecar, né, tem advogado. Agora, se ele pecar e não confessar o seu pecado, há uma consequência. São as consequências que eu falei aqui. Ele vai ser um mau exemplo. Ele está sujeito à morte. Lembra de Ananias e Safira? Foi mentir contra Pedro, morreu, e morreu fisicamente, né? Vai ser um mau exemplo, vai gerar um escândalo, né, no meio do seu grupo de irmãos. Enfim, ele vai pecar contra o próximo, contra Deus e contra a si mesmo. Então, esses são algumas consequências que o pecado pode trazer. Na vida de Davi, Davi percebeu que a presença de Deus, o Espírito Santo estava realmente sem atuar na sua vida, já que ele via da forma esporádica e sentiu saudade da alegria do Espírito Santo e da salvação. Mas ele se arrependeu, se converteu e Deus renovou a Davi. Então tem renovo aí para você aí, que se encontra nesse momento aí, quem sabe de conflitos e batalhas espirituais. Deus é renovação. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.